Amados e queridos irmãos, aqui é o missionário Marconi voltando na noite deste dia, 31 de agosto de 2022, por volta das 17 horas e 55 minutos, dando sequência aos novos ensinamentos da parte de Deus. E nesta noite que está se adentrando, irei falar sobre a mãe de Moisés. Está no livro de Êxodo, capítulo 2, verso de 1 a 10. Não vai ser lido os termos dentro da Bíblia, porque quem for do versículo 1 até o verso 10 do capítulo 2 de Moisés, de Êxodo, vai entender o que eu estarei falando resumido para não ficar extenso a gravação. E o tema é Joquebede, mãe de Moisés. Mas o tema não é esse. Joquebede, ela é a mãe de Moisés. Mas o tema é o que uma mãe faz pelo seu filho. Este é o tema, uma pergunta. O que uma mãe faz pelo seu filho? Então vamos lá. Joquebede, mãe de Moisés, era uma mulher de coragem e determinação. Mesmo com grande dor que transpassava sua alma e o coração ferido, porque o coração de mãe é muito sensível. Quem é mãe sabe disso. E que é a mais que sofre por um filho. Um menino de 3 meses que, segundo a sua mãe, já era formoso. Porém, não podendo esconder o menino por causa da ordem de Faraó, que todos conhecem o que Faraó queria em sacudir todas as crianças na face da terra, e que toda criança do sexo masculino, ao nascer, deveria ser morta pelas próprias parteiras. Todavia, em meio a essa circunstância tão hostil, antes a ameaça de Faraó, Joquebede teve a ousadia de confeccionar um cesto de junco, deitar nele seu lindo filhinho, Moisés, e colocá-lo entre as plantas aquáticas, às margens do rio Nilo, por ordem de Faraó. E colocá-lo, às margens do rio Nilo, para não vê-lo lançado nas águas do próprio rio, por ordem de Faraó. Amém? Vai prestando atenção aí. O que é o sofrimento de uma mãe por um filho. E diz que, usando somente a sua coragem de mãe, em deitá-lo no cesto de junco e colocá-lo sobre as águas do rio Nilo, a princesa filha de Faraó, quando descia para banhar-se, foi a primeira pessoa a avistar o cesto, mudando logo sua criada a apanhá-lo. Mesmo reconhecendo que era um menino dos hebreus, abrindo o cesto, viu que o menino chorava, moveu-se de compaixão dele e disse: dos hebreus é este menino. Amados e queridos irmãos, em muitas circunstâncias, suas mães, ou nossas mães, passam muitas das vezes, irmãos e irmãs, noites acordadas, orando pela gente, por nós, por toda a sua família, principalmente quando um filho sai para passear, para uma viagem, e muitas das vezes para lugares que nem avisou para onde iria, e foi, E a mãe, que não é o dever dela, mas é o amor dela, orar pelos seus filhos, pelas suas famílias, para que tudo dê certo e que tudo para onde cada um foi, voltem no vai e vem sem que nada lhes aconteça. Não é assim o coração de mãe? Então vamos lá. E sendo o menino já grande, entregou a filha de Faraó, a qual adotou e deu-lhe o nome de Moisés e disse, porque das águas o tinha tirado. Era o termo Egito daquela época para traduzir uma filosofia do mundo sobre
o que eles falavam na linguagem deles. Então, eles o educou em toda a ciência e sabedoria dos egípcios, talvez preparando-o para substituir até seu próprio pai no trono, já que ele não tinha filho. Irmãos, o que eu quero dizer nesta noite para os nossos corações e para nossas queridas irmãs e irmãos em Cristo Jesus é que todos nós devemos crer que Deus usa meios estratégicos para cumprir a sua vontade em nossas vidas. E muitos não crêem, né? Quando os seus tiveram que abandoná-lo, Deus o preservou para a morte. Por quê? Porque, no entanto, no transcorrer dessa história, encontramos 3 mulheres distintas, cooperando com Deus na preservação da vida de Moisés. E nos dando, através do comportamento delas, lições importantes para nossas vidas. Para muitas mães que não dão valor aos seus filhos, como poucas que até têm, não quer criá-lo. Quando não abandona, joga no lixo, para que outros achem e criem, não tendo aquele amor de mãe verdadeiro, simplesmente teve um compromisso com o mundo, né? Mas com Deus não teve, nem com ela mesma, nem com o próprio filho ou a filha que nasceu. Mas nós temos que colocar no nosso coração que essas 3 mulheres distintas, ela nos dá e nos deu uma lição importante para todas as mães, como para todos nós. Em primeiro lugar, Joquebede, uma mãe generosa, cheia de fé e coragem. 2. A inteligência de Miriam ao oferecer à princesa solidariedade ao apoio à causa. E terceiro e último, a humanidade da princesa ao compadecer-se de uma criança dos hebreus, povo considerado forte e grande, e que mais tarde poderia se tornar inimigo do rei Faraó, como se tornou, né? Mas ela não fez acepção de raças, como nós não devemos fazer nem de pessoas. Porque muitas das vezes, o próprio irmão ou a própria irmã em Cristo Jesus não nos dá a devida atenção ou o devido valor que devíamos ter entre comunhão com todos da casa do Senhor. E muitas das vezes aquilo que a gente espera de um irmão ou de uma irmã cristã não vem, irmão, mas vem do ímpio. Por quê? Porque Deus sonda e conhece o coração de todos e sabe que se eu estiver dependendo daquela pessoa que se diz cristão, que não vai me atender ou não irá me satisfazer naquilo que eu preciso, ele prepara um ímpio para me atender, para o provar a minha fé dele, que é superior a todas as questões na face da terra. É o amor de Deus. Esse é o amor ágape, o amor incondicional, que até quando diz nas palavras de Deus que quando a tua mãe te abandona, te larga, te despreza, ele não faz isso e nunca fará. Porque ele é um pai amoroso, saboroso, misericordioso para com todos nós. Então, vamos dar nossas salvas de amém, de parabéns para Joquebede. Foi uma mulher corajosa ao tomar essa atitude, sem saber nem se ia ter o filho de volta. Passou por prova, por luta, e quando menos esperava, o filho foi o sacerdote, profeta, escrivão, e até de tirar o povo do Egito, da escravidão de Faraó. Esse é o poder de Deus. Mas ele só faz isso para aqueles que realmente crê nas suas convicções espirituais. A fé. Daquilo que nós não vimos, mas crermos. Como está no livro de Hebreus. A gente tem que crer sem ver. Porque se você vê,
Mesmo que veja, ainda vai ter dúvida. Mas quando você não vê, a fé vem com mais forte, vem com mais firmeza no teu coração. Amém? Então guarda este ensinamento no teu coração e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus de Nazaré. Porque esse, para todo aquele que crê, vive e reina no meu coração, no seu, daquele que acreditar nele para todo sempre. Amém? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.